O Livro dos Médiuns, segunda parte, das Manifestações Espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Capítulo 20. Influência moral do médium. Nesse capítulo, Kardec trata dos seguintes assuntos: questões diversas, dissertação de um espírito sobre a influência moral. Segue agora algumas perguntas e respostas. 1. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade, propriamente dita, é orgânica e, portanto, independe da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. 2. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que, então, não é um privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Podias perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa os meios de salvação dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. 3. Os médiuns que empregam o mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? Se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar um meio a mais de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta. 4. Há médiuns que recebem comunicações espontâneas, quase frequentemente, sobre um mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Sim, a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que uns espíritos falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá pôr fim e abrir-lhe os olhos. Não há médium empregado mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicado por um defeito essencial como o egoísmo, o orgulho, a leviandade, e que não receba, de tempos em tempos, alguma advertência dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não a toma para si mesmo. Observação de Kardec. Os espíritos dão as suas lições quase sempre com reserva, de maneira indireta, para deixarem maior mérito aos que as aproveitam. Mas são tais a cegueira e o orgulho de certas pessoas que elas não se reconhecem nas lições recebidas. E ainda mais, se o Espírito lhes dá a entender que se referem a elas, zangam-se e chamam o Espírito de mentiroso ou de atrevido. Basta isso para mostrar que o Espírito tem razão. 5. Ao receber lições de sentido geral, sem aplicação pessoal, o médium não age como instrumento passivo ao serviço da instrução dos outros? Quase sempre esses avisos e conselhos não são dirigidos a ele, mas a outras pessoas
que só podemos atingir através da sua mediunidade. Mas ele também, se não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar a sua parte. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Por isso, quando damos instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem as facilidades necessárias. Mas podes estar certo de que chegará o tempo em que os bons médiuns serão muito comuns, para que os espíritos bons não precisem mais servir-se de maus instrumentos. 6. Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, por que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces todos os segredos da sua alma? Além disso, sem ser vicioso, ele pode ser leviano e frívolo. E pode também necessitar de uma lição, para que o se mantenha vigilante. 7. Porque os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de grande mediunidade e que poderiam fazer muito bem se tornam instrumentos do erro? Eles procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar por um mau caminho, não as impedem. É por isso que delas se servem com repugnância, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. 8. É absolutamente impossível receber boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode, às vezes, obter boas coisas, porque se tem uma boa faculdade. Os bons espíritos podem servir-se dele na falta de outro, em determinada circunstância. Mas não o fazem sempre, pois quando encontram outro que melhor lhes convém, lhe dão preferência. Observação de Kardec. Deve-se notar que os espíritos, ao considerarem que um médium deixa de ser bem assistido, tornando-se, por suas imperfeições, presa de espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os seus defeitos e o afastam das pessoas sérias, bem intencionadas, de cuja boa-fé poderiam abusar. Nesse caso, sejam quais forem as suas faculdades, nada se tem a lamentar. 9. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. 10. Se ele simpatiza apenas com os bons espíritos, como estes permitem que seja enganado? Os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam às vezes enganados, para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. Isso deve servir-lhe de lição. As comunicações falsas que recebe, de quando em quando, são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo, que basta virar a manivela do seu instrumento para obter belas áreas. 11. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue sem qualquer alteração? Desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho.
Ambos são necessários. 12. Se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis, isso não é um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz chega sempre ao que a deseja receber. Aquele que deseja esclarecer-se deve fugir das trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os espíritos que consideras como personificações do bem não atendem de boa vontade aos que têm o coração manchado de orgulho, de cupidez e falta de caridade. Que se livrem, pois, de toda a vaidade humana, os que desejam esclarecer-se, e humilhem a sua razão ante o poder infinito do Criador. Será essa a melhor prova de sua sinceridade, e todos podem cumprir essa condição. Segue agora considerações de Kardec. Se o médium, quanto à execução, é apenas um instrumento, no tocante à moral, exerce grande influência, porque o espírito comunicante identifica-se com o espírito do médium, e para essa identificação é necessário haver simpatia entre eles, e se assim podemos dizer, afinidade. A alma exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão, segundo o grau de semelhança ou dissemelhança entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons, e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium têm influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. As qualidades que atraem de preferência os espíritos bons são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o despreendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é essa a que menos a gente se confessa a si mesmo. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, que sem ele seriam instrumentos excelentes e muito úteis. Tornando-se presa de espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. O orgulho se manifesta nos médiuns por sinais inequívocos, para os quais é necessário chamar a atenção, porque é ele um dos elementos que mais devem despertar a desconfiança sobre a veracidade das suas comunicações. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações recebidas e na infalibilidade do espírito que as transmite. Disso resulta um certo desdém por tudo o que não procede deles, que julgam possuir o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos, que se dizem de seus protetores, os deslumbra. E como o seu amor próprio sofreria se tivessem de se confessar enganados? Repelem toda espécie de conselhos e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos de quem quer que lhe pudesse abrir os olhos. Se concordarem em ouvir essas pessoas, não dão nenhuma importância às suas advertências, porque duvidar da superioridade do espírito que os guia seria quase uma profanação. Chocam-se com a menor discordância, com a mais leve observação crítica, e chegam às vezes
a odiar até mesmo as pessoas que lhe prestaram serviços. Favorecendo esse isolamento provocado pelos espíritos, que não querem ter contraditores, esses mesmos espíritos tudo fazem para os entreter nas suas ilusões, levando-os ingenuamente a considerar os maiores absurdos como coisas sublimes. Segue uma observação de Kardec. Desculpe. Vamos continuando. Assim, confiança absoluta na superioridade das comunicações obtidas, desprezo pelas que não vieram por seu intermédio, consideração irrefletida pelos grandes nomes, rejeição de conselhos, repulsa a qualquer crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas, confiança na própria habilidade, apesar da falta de experiência, são essas as características dos médiuns orgulhosos. Necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelo que dele se servem. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando ares de importância e desdém, quando presta o seu concurso. Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Ao lado desse quadro, vejamos o do médium verdadeiramente bom, em que se pode confiar. Suponhamos, primeiro, uma facilidade de execução suficientemente grande para permitir que os espíritos se comuniquem livremente, sem o embaraço de qualquer dificuldade material. Isto posto, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que o assistem habitualmente. E, para tanto, o que mais nos deve interessar não são os nomes, mas a linguagem. Jamais ele deve esquecer-se de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para afastar os maus. Convicto de que a sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não se prevalecerá dela de maneira alguma, nem se atribuirá qualquer mérito por possuí-la. Recebe como uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-las através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia. O primeiro se orgulha das suas relações com os espíritos superiores. Este se humilha por se considerar sempre indigno desse favor. A instrução seguinte sobre esse assunto nos foi dada por um espírito de que já reproduzimos muitas comunicações. Segue a comunicação. Já o dissemos, os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o telegrafista sobre o aparelho. Quer dizer, da mesma maneira que o tic-tac do telégrafo vai traçando a milhares de léguas numa tira de papel os sinais reprodutores do despacho, nós também nos comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível. O mundo imaterial do mundo encarnado. Aquilo que desejamos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Mas assim também como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los atravessar um meio contrário. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e a nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica. Com efeito,
Os ditados de elevado alcance filosófico, as comunicações de moralidade perfeita, são transmitidos às vezes por médiuns pouco apropriados a essa função superior, enquanto, de outro lado, comunicações pouco edificantes chegam às vezes por médiuns que se envergonham de lhe servir de condutores. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por maus condutores, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médiuns, numa palavra. Os médiuns levianos, pouco sérios, chamam, pois, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, as ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas, falando-se espiriticamente. Certamente eles podem dizer e dizem às vezes boas coisas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso. Porque no meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos imaginários, asserções mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. Deve-se então eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equívocas, considerando no ditado somente o que a lógica aprova ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza são só perigosas para os espíritas que agem isolados. Os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantadas e experientes, é inútil a gralha se adornar com penas de pavão, pois será sempre impiedosamente descoberta. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixá-los que se comprazam na sociedade dos espíritos cínicos. Aliás, as comunicações dessa espécie exigem por si mesmas a solidão e o isolamento. Não poderiam, em qualquer circunstância, senão provocar o desdém e a repugnância entre os membros de grupos filosóficos e sérios. Mas onde a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando este substitui pelas suas ideias pessoais aquelas que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. É ainda quando ele tira da sua própria imaginação as teorias fantásticas que ele mesmo julga de boa fé resultar de uma comunicação intuitiva. Nesse caso, há 1000 possibilidades contra uma de que isso não passe de reflexo do espírito pessoal do médium. Acontece mesmo esse fato curioso. A mão do médium se movimenta, às vezes, quase mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. É essa a pedra de toque das imaginações ardentes, porque levados pelo ardor das suas próprias ideias, pelos artifícios dos seus conhecimentos literários, os médiuns desprezam o ditado modesto de um espírito prudente e, deixando-a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Contra esse terrível escolho se chocam também as personalidades ambiciosas, que, na falta das comunicações que os espíritos bons lhe recusam, apresentam as suas próprias obras como sendo deles. Eis porque é necessário que os dirigentes de grupos sejam dotados de tato apurado e de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas e, ao mesmo tempo, não ferir os que se deixam iludir. Na dúvida, abstente, diz um dos nossos artigos antigos provérbios. Não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa,
passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Com efeito, sobre essa teoria poderias edificar todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre a areia movediça. Entretanto, se rejeitais hoje certas verdades, porque não estão para vós clara e logicamente demonstrada, logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar a sua autenticidade. Lembrai-vos, entretanto, ó espíritas, de que nada é impossível para Deus e para os espíritos bons, senão a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está hoje bastante divulgado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua doutrina, para que os espíritos não se vejam mais obrigados a utilizar maus instrumentos, médiuns imperfeitos. Se agora, portanto, um médium, seja qual for, por sua conduta ou seus costumes, por seu orgulho, por sua falta de amor e de caridade, der um motivo legítimo de suspeição, rejeitai. Rejeitai as suas comunicações, porque há uma serpente oculta na relva. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto.